Eu queria dizer a vocês, inicialmente, que eu não sou um especialista em educação e muito menos em primeira infância. Na realidade, eu sou um economista que passei grande parte da minha vida acompanhando os orçamentos públicos. Trabalhei no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, no Ministério da Educação, no Ministério dos Transportes, no Ministério do Esporte, até logo que começou. Talvez seja até mais fácil dizer em quais que eu não trabalhei, na verdade, mas, de qualquer forma, sempre ligado ao orçamento. Quer dizer, eu não tenho nenhuma carreira política, completamente desvinculado de qualquer partido, e sempre estive ligado, sim, ao orçamento. Então, já agora, na terceira idade, eu participei da fundação, digamos, de uma organização não governamental, com contas abertas, que faz um acompanhamento do orçamento público federal. Então, a nossa missão é realmente tentar extrair desse emaranhado de números, né, que são pouco acessíveis para a sociedade civil, informações que tenham interesse para um ou para outro segmento. Então, nesse sentido, nós trabalhamos para o Unicef, foi assim que conheci a Eli, na época que a Eli trabalhava na ANDI, e nós fizemos um trabalho para a Unicef, que eu vou detalhar um pouco mais. Fazemos um trabalho para a Confederação Nacional da Indústria, acompanhando os gastos do Brasil com infraestrutura. Fazemos um trabalho para a Fiesp. Enfim, quer dizer, para alguns segmentos que querem retirar do orçamento algumas informações que lhes pareçam úteis, né? Bem, o monitoramento do orçamento, eu diria, é algo que já há muito tempo, a Eli comentava há pouco, é algo que há muito tempo se recomenda que seja feito, justamente porque, como bem disse a Eli, é no orçamento que se encontram as políticas públicas. Vejam vocês que já na Convenção sobre os Direitos da Criança, da Assembleia da ONU, né, no artigo 4, fica muito claro que os Estados partes, quer dizer, os países, adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à implementação dos direitos reconhecidos na Convenção. Agora, com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados-partes adotarão essas medidas, utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um quadro de cooperação internacional. Posteriormente, a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, em Copenhague, em 95, ela também recomendou a aplicação de 20% dos orçamentos nacionais e dos recursos da cooperação internacional para o desenvolvimento social. Mais tarde, o Consenso de Monterrey, em 2002, também enfatizou a responsabilidade dos países em desenvolvimento no uso dos seus recursos financeiros para atingirem o crescimento econômico e a redução da pobreza. A boa governança, o combate à corrupção, o respeito aos direitos humanos e a macroestabilidade política são condições para se atingir o desenvolvimento. Bem, em função disso, a Unicef nos contratou, e antes disso já havia contratado o INESC e a Fundação Abrinq, para fazer uma avaliação de quanto efetivamente era aplicado do orçamento da União, nesse caso do orçamento federal apenas, em prol da criança e do adolescente, naquela faixa de 0 a 18 anos incompletos. Inicialmente, já nesse ano de 2005, o trabalho foi realizado pelo INESC, né, em parceria com a Fundação Abrinq. E o INESC separou em dois tipos de aplicações. Aquelas aplicações que estavam diretamente ligadas à criança, que ele chamou de ações exclusivas, digamos, por exemplo, a erradicação do trabalho infantil, ninguém tem dúvida de que está ligada diretamente à criança, e outras ações, que eram as não exclusivas, que também beneficiavam a criança, como o caso de saneamento, habitação, etc. Nesse quadro, nós apresentamos apenas as despesas, ou as aplicações, eu preferia dizer assim, em favor da criança, exclusivas, quer dizer, no sentido de que são ações que diretamente impactam a criança e o adolescente. E vejam que, se nós fizermos um levantamento desde 2005, esses valores cresceram significativamente. Em 2005 foi o INESC que fez, e posteriormente, já em vários anos seguintes, o Contas Abertas em parceria com o Unicef. Vejam, portanto, que se nós tomarmos a coluna em valores constantes, aí já desconsiderada a inflação, essa despesa praticamente triplicou. Quer dizer, nós tínhamos cerca de 25 bilhões do orçamento da União em favor da criança e do adolescente, em ações diretas, e passamos a ter cerca de 75 bilhões em 2010. Nesse gráfico, nós vemos exatamente que essa participação não cresceu só em termos absolutos, em termos de valores. Na verdade, ela cresceu em termos relativos. Nesse gráfico, nós apresentamos a proporção desses gastos diretos em relação à criança com relação a todo o Orçamento Geral da União. E vemos que a parcela das crianças e dos adolescentes cresceram em relação a todo o Orçamento da União. Nesse outro gráfico, nós também
mostramos que, em termos relativos, o crescimento foi significativo, a ponto de ter um impacto no próprio PIB. Vejam que, em 2005, esses gastos ou essas aplicações correspondiam a 0,9% do PIB, em 2010 já passaram a representar 1,9% do PIB. Quando nós nos referimos a ações exclusivas, até para não deixar qualquer sombra de dúvida em quais os dados que nós estamos computando nesse levantamento, vejam vocês, por exemplo, que em 2010, apenas para considerar o último ano fechado, nós já temos uma avaliação para esse ano que está indo mais ou menos na mesma proporção de crescimento dos anos anteriores. Nós vemos, por exemplo, que, em grande parte, estamos aí computando as ações do Fundeb, estamos computando a contraparte dos estados do DF no salário da educação, estamos computando o Bolsa Família e mais outros programas, como a erradicação do trabalho infantil, o enfrentamento da violência social contra crianças e adolescentes, e até o segundo tempo, né? Essa semana, afinal, foi tão falado, de qualquer forma, ele está computado aí também nesses dados diretos, digamos, nessas aplicações diretas que beneficiavam a própria criança. Agora, nós temos também outras formas de estar avaliando o orçamento da União e até os orçamentos também, incluindo dos estados e dos municípios, né? A Secretaria do Tesouro Nacional, ela possui um levantamento que o último ano, inclusive, completo é o de 2009, no qual ela apresenta os gastos por funções. Quer dizer, nós podemos abrir ou detalhar o orçamento da União pelas chamadas funções. Nós temos a função legislativa, a função judiciária, a função de desporto e lazer e temos também a função educação. Vejam vocês, então, que nós reunimos esses dados da Secretaria do Tesouro Nacional e vimos, então, que em 2009, por exemplo, a função educação, ela aparece praticamente em segundo lugar, atrás apenas da função previdência social. Em último lugar ali, eu coloquei até em vermelho, a parte dos encargos especiais, mas isso nós preferimos até não considerar, porque nesses encargos está a rolagem da dívida, quer dizer, o Brasil, para se financiar, ele emite títulos, e isso é considerado receita, e quando esses títulos vencem, ele considera como despesa. Na verdade, ele acaba emitindo outros títulos e compensa essa despesa. Essa rolagem, como nós chamamos, ela está naquele último item, então, portanto, eu preferi deixá-la à parte. Então, vejam que a função educação, ela tem, digamos, uma relativa importância, cerca de 14%, dentro do orçamento geral da União, nesse caso, dos 14%, desconsiderando a parte dos encargos especiais. Mas nós podemos também detalhar um pouco mais essa função educação. E nós podemos ver que a função educação, ela pode se subdividir em outras subfunções. Eu estou falando, inclusive, com esses nomes, digamos assim, próprios do orçamento, mas, na verdade, é apenas uma forma de vocês também já irem se familiarizando com esses temas, né? com essa nomenclatura, digamos assim, muito hermética até para um cidadão comum. De qualquer maneira, é como se fosse um catálogo telefônico. Nós temos que entender a lógica do catálogo, né? E a lógica aí é abrir, então, esse orçamento da União, justamente na função educação, pelas suas subdivisões. E vemos, por exemplo, que a educação infantil, nesse ano de 2009, ela correspondeu a 5,7% da função educação. Nós temos ali o ensino fundamental, em primeiro lugar, essas demais subfunções que aparecem logo a seguir, é porque incorporam várias outras atividades, como, por exemplo, a parte de administração, tecnologia da informação, comunicação social, etc., por isso ela tem um peso maior, até mesmo a formação de recursos humanos. Mas nós vemos, então, que a educação infantil, e aí nós estamos consolidando todas as informações, a União, os estados e municípios, ela teve uma participação de 9,6 bilhões em 2009. Se nós fôssemos separar essas aplicações na subfunção educação infantil pelos entes da federação, nós vemos que, predominantemente, com 96,9%, estão as aplicações dos próprios municípios em decorrência dos recursos que eles recebem do Fundeb. Quer dizer, a União e os estados eles têm uma participação menor. Nós vemos aqui nesse quadro seguinte que essas despesas elas também cresceram acentuadamente. Quer dizer, se nós tomarmos as despesas com a subfunção educação infantil, nós veremos que também houve um acréscimo significativo.
Se nós tomarmos, mais uma vez, a coluna da direita, porque os valores já estão deflacionados, nós vemos, portanto, que nós praticamente também triplicamos, né, um pouco menos, mas, de qualquer maneira, avançamos bastante no que diz respeito aos gastos específicos com a educação infantil. Esse gráfico já reflete exatamente o que o quadro anterior mostrava. Nós vemos que os traços ascendentes, eles correspondem justamente ali às despesas dos municípios, e o consolidado, naturalmente puxado pela evolução dos municípios a partir de 2007, sobretudo por conta do Fundeb. Aqui, mais uma vez, fazemos uma comparação relativa justamente dos gastos ou das aplicações com a educação infantil em relação ao Orçamento Geral da União. E vemos que houve também um crescimento dentro do orçamento. Nós tínhamos uma participação de 0,44% e essa participação chegou a 0,68% no último ano em que a STN disponibiliza essas informações. No caso do PIB, acontece também a mesma coisa. Nós passamos de 0,21%, em termos da educação infantil, para 0,30%. Se nós pegarmos aqui, isso é uma planilha do CIAF, o CIAF é onde são lançadas todas as receitas e as despesas do Orçamento da União, eu trouxe 3 planilhas idênticas. Justamente, nós temos a função educação e a subfunção educação infantil. Nesse caso, apenas no Orçamento Geral da União. E vejam que nós tínhamos ali valores, em 2009, em que, marcantemente, era aquela atividade de aquisição de equipamentos, né, para as escolas, equipamentos para a aquisição de equipamentos para a rede pública da educação infantil. Vejam que o valor ali é de 61 milhões, que praticamente é o valor quase que integral. É o grande item dessa planilha, do detalhamento da educação infantil, é justamente o valor com o apoio para a aquisição de equipamentos para a rede pública infantil. Na tabela seguinte, esse fato se repete, e dentro praticamente da mesma escala de valores. Nós temos agora 64 milhões e um total de 92 milhões. E agora eu gostaria de mostrar a planilha relativa ao ano de 2011. Vejam só que nós estamos passando, então, quer dizer, mais uma vez, aquela parte de aquisição de equipamentos, ela continua na mesma ordem de grandeza, em 60 e poucos milhões. No entanto, surgiu uma nova ação no Orçamento da União, que foi justamente, quer dizer, com o nome burocrático do orçamento, a implantação de escolas para a educação infantil, que é uma ação dentro do Programa de Qualidade na Escola. E essa ação tem o expressivo volume de recursos previstos em orçamento de 890 milhões de reais, quer dizer, são praticamente 900 milhões de reais previstos no orçamento desse ano, justamente para aquela construção de creche. Então, eu trago aqui um pouco da voz da própria presidente Dilma, falando exatamente sobre esse programa que é hoje disparado, digamos assim, o principal programa em termos da educação infantil patrocinado pelo governo federal. Vamos ver se conseguimos ouvir a presidente Dilma naquele programa Café com o Presidente, em que ela comenta especificamente sobre a construção dessas 6.000 creches. Atenção, emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede facultativa de emissoras de rádio. Café com a Presidenta. O seu encontro semanal com a Presidenta Dilma. Olá, eu sou Luciano Seixas e estamos aqui para mais um Café com a Presidenta, o nosso encontro semanal com a Presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham. Presidenta, a senhora assumiu o compromisso de construir 6.000 creches em todo o país até 2014. O que o governo tem feito para chegar a essa meta? Olha, Luciano, nós estamos cumprindo as etapas planejadas. Por exemplo, na semana passada, nós autorizamos a construção de mais 138 creches. Com elas, chegamos a 856 creches. Mantendo esse ritmo, Luciano, nós vamos sim construir as 6.000 creches até 2014. Sabe, Luciano, um país só cresce quando garantimos o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Por isso, ao construir novas creches, apostamos na educação de qualidade para todos. E isso começa lá na primeira fase da infância. Isso também significa mais tranquilidade para a mãe que precisa trabalhar, não é mesmo? Claro.
Aumentar as vagas em creches significa combater as desigualdades no Brasil por duas frentes. Primeiro, é uma oportunidade para a mulher trabalhar, enquanto seus filhos estão ali tranquilos na creche. Por outro lado, uma boa equipe de professores, psicólogos, nutricionistas garante igualdade de atendimento. Damos a esses brasileirinhos e a essas brasileirinhas que precisam da rede pública a possibilidade de crescer nas mesmas condições de crianças que estão em escolas particulares. E isso vai refletir em todo o seu desenvolvimento, como jovem e como adulto. Mas essas escolas ainda estão em fase de construção. Quando é que ficam prontas? Bem, Luciano, a bola agora está com os prefeitos. Eles fizeram os projetos das escolas com a ajuda do Ministério da Educação. Nós aprovamos e agora o dinheiro está disponível. Acertamos com os prefeitos de todo o Brasil que o governo federal vai repassar recursos para a manutenção dessas creches, até elas poderem ser atendidas pelo Fundeb. Bem, de fato, nós vimos que não era só uma promessa de campanha, mas esses valores, inclusive, como eu mostrava naquele quadro anterior, quase 900 milhões de reais, foram, de fato, colocados no orçamento. E é isso que nós vamos esmiuçar um pouco mais daqui para frente. Vejam que agora, até recentemente, no site do Ministério da Educação, aliás, é um sistema informatizado bastante interessante, porque nós temos ali diversas informações que não são só da União como um todo, mas nós podemos abrir aqueles grupos de municípios ali da coluna da esquerda, né? Aqueles grupos são identificados pelo tamanho da população, em primeiro lugar as regiões metropolitanas maiores, naquele grupo 1, e depois vamos descendo, e todos aqueles itens, vejam que tem ali uma setinha de mais, né, onde você pode esmiuçar essas informações por cada grupo de municípios. Nós temos, então, o total da população, nós temos o déficit de creches, e vejam que o déficit de creches reconhecido pelo Ministério, nessa informação que ele divulgou há pouco, são de 19.766 creches. Não é? Nós já temos algumas creches que foram, que avançaram no pré, né, digamos assim, PAC 2, o PAC 2 estaria começando agora com a presidente Dilma. O PAC é o Programa de Aceleração de Crescimento, quer dizer, onde estão reunidas as principais programações do governo federal. Mas, se nós olharmos para a última coluna, quer dizer, o total de creches agora previstas no PAC 2, nós temos essa cerca de 6 mil creches, aliás, um pouco mais, como a presidente falava, que ela pretende ultrapassar essa meta. Nós temos 6.427 creches. Quer dizer, não seria difícil fazer essa relação de que, mesmo se nós tirarmos ali dos 19.766 vamos dizer, creches que nos faltam, se nós tirarmos dali, e justamente aquelas que foram construídas no pré, digamos, PAC 2, de qualquer maneira, nós vamos levar pelo menos uns 3 governos, se mantivermos essa política para poder zerar esse déficit. É claro que existem aí outros fatores a serem levados em consideração, e certamente vocês, participantes, que conhecem esse assunto com muito mais profundidade do que eu, e ainda mais os convidados e os amigos, quer dizer, o Naércio e o Vital, poderão falar sobre esses dados com muito mais propriedade do que eu diria sou apenas um retirador de números dos orçamentos da União. Bom, aqui nós temos esse programa claramente exposto, quer dizer, vejam só, existe o orçamento para isso, não tem dúvida, aparece isso claro, essa é uma informação do Ministério do Planejamento, aparece ali especialmente descrita, né, a ação que vai propiciar a iniciativa de construção e aquisição de equipamentos imobiliários com vistas a essa implantação das escolas de educação infantil, a creche e pré-escola, né? Aparece ali embaixo, isso no orçamento da União, desde que ele foi aprovado, inclusive já no final do ano passado, aparece ali essa ação, que ela, inclusive, aparece com letras, quando são ações novas, aparecem geralmente letras, não são só números, aquele 12KU, aparece ali a descrição da ação. A previsão, naquela ocasião, era de 1.695 creches para esse ano, aparece ali o FNDE como uma unidade orçamentária responsável e aquele valor que há pouco vocês tinham visto. No entanto, quando nós vamos aqui pegar uma posição atualizada dessa execução orçamentária, e aí eu vou ter que entrar em alguns detalhes do orçamento, mas vocês certamente irão compreender com facilidade. Vejam que nós tiramos essa posição no dia 19 de outubro, agora um pouquinho antes da gente poder estar aqui com vocês, ainda nessa semana, não é? E aí tiramos e vimos que aquele valor atualizado ou autorizado no orçamento, o dos 890 milhões, de fato, o governo já empenhou. Empenhou significa a primeira fase do gasto, quer dizer, ele faz um empenho em favor
digamos, de uma prefeitura, de um estado, de um município, quer dizer, é o governo já colocando os recursos à disposição, exatamente aquilo que a presidente Dilma mencionava. No entanto, na segunda coluna, quando nós vemos, na terceira coluna, quando nós vemos ali as despesas executadas, executadas significa o seguinte, já é o reconhecimento por parte do Estado que uma parte daquele trabalho foi realizado. Quer dizer, se nós estivéssemos falando da entrega de computadores, o governo comprou 1.000 computadores e alguém entregou 100. Nós íamos, então, botar ali na despesa executada o valor correspondente ao 100. Se fosse uma estrada, pretendemos construir 100 quilômetros, se foram construídos 25, os 25 vão aparecendo executados. Então, vejam, portanto, que, embora nós estejamos em outubro, e já nesse caso em 19 de outubro, a parte da execução, quer dizer, concreta, é de tão somente 25%. Quer dizer, na verdade, dessas creches que começaram a ser tratadas ainda no final do ano passado, nós só tivemos um desembolso de 25% daquilo que reconhecemos que foi efetivamente executado. E, inclusive, o pagamento fica muito próximo daquilo que foi reconhecido. Quer dizer, não houve problema no desembolso financeiro. O que o governo reconheceu que foi feito, ele acabou pagando. Então, o que nós fizemos foi o seguinte, por que demora tanto, né? Nós, então, reunimos os secretários de Goiás, vários secretários da Educação do Estado de Goiás, até porque era ali próximo a Brasília, não sei se reflete toda a realidade do país, talvez vocês, gestores municipais, possam dizer se alguns desses fatos que nós observamos em Goiás acontecem também com vocês nas suas cidades. De qualquer maneira, isso explica um pouco essa velocidade aparentemente lenta do programa, né? Bom, essas foram conclusões que nós tiramos a partir desse contato, inclusive depoimentos. Eu acabei não conseguindo trazer os depoimentos porque as pessoas precisavam pedir autorização aos prefeitos, etc., mas eu estava presente na reunião e fui coletando essas informações. Então, vamos assim a uma análise do que tem acontecido no que diz respeito às construções da creche. Desde o oferecimento dos recursos por parte do governo federal até o funcionamento efetivo da creche, passam-se, em média, 2 anos e meio ou 3 anos. Apesar da disponibilização de informações no site do FNDE, grande parte dos municípios não possuem condições de conduzir o processo, recorrendo a consultorias. Essas empresas atendem, por vezes, a vários municípios. No município de Abadia de Goiás, por exemplo, com cerca de 7.000 habitantes, a funcionária da prefeitura, era a senhora Luciana Gomes, recorreu a um amigo para ajudá-la a preencher a documentação necessária, porque ela não se sentiu em condições de fazê-lo para apresentar junto ao Ministério da Educação. Embora diferentes tipos de projetos de creche estejam disponibilizados no site do FNDE, o município de Nerópolis, por exemplo, disse que construiu um anfiteatro sem saída para o escoamento d'água. Com o anfiteatro projetado, como o anfiteatro fica abaixo do nível do solo, ele transformou-se rapidamente numa piscina. A diretora da creche em construção, a senhora Cleide, informou que o projeto original foi seguido à risca, o que pode indicar que ele contém alguma incorreção. O engenheiro Fábio Vieira, que era de um outro município, confirmou que realmente o projeto original não tinha esse detalhe, mas que, no caso do município dele, o inspetor do FNDE acabou autorizando a mudança. Uma exigência que, segundo todos, acarretava uma enorme dificuldade para as prefeituras era a obrigatoriedade do envio do registro do terreno em cartório, em nome da prefeitura. Quer dizer, muitas vezes a prefeitura sabia ser proprietária daquela área, mas não possuía a documentação legal. Então, recentemente, o governo federal autorizou o início do processo com a declaração de domínio do imóvel por parte da prefeitura, o que efetivamente facilitou e deu à prefeitura um prazo de até 2 anos para a efetiva regularização no cartório. Nesse outro caso, é até um caso curioso. Vejam só que uma mesma construtora, a chamada construtora IURI, a construtora e incorporadora IURI, ela conseguiu vencer diversas licitações no estado de Goiás para a construção dessas creches. E venceu com valores que, aparentemente, eram inferiores àquilo que seria o valor real da obra. Em suma, a construtora quebrou e deixou a grande parte das obras ainda por serem executadas. Quer dizer, ficaram na mão, digamos assim, os municípios, por exemplo, de Hidrolândia, Buriti Alegre, Brasabante, Senador Canhedo e até mesmo Goiânia, entre outras localidades. Essa é que estavam presentes e que tinham sido afetadas por essa quebra da construtora IURI. Aqui, em decorrência dessa quebra, por exemplo, essa cidade de Brasabante, por exemplo, ela está realizando uma nova licitação para concluir os 25% restantes da creche. Mas, com a paralisação das obras e com o aumento dos preços, esse recurso federal já não é mais suficiente. Então, portanto, a prefeitura está cogitando complementar esses recursos.
Aqui um outro tipo de problemas que talvez também com os quais vocês se identifiquem, quer dizer, na própria construção aqueles detalhes, né? Como depois de pronta, goteiras, grades com medidas inadequadas, falta de espaço para ar-condicionado. Ele tratou a compra dos berços, né? Em madeira e MDF, mas a empresa forneceu em aglomerado e acabou devolvendo. Ele também o projeto previa máquina de lavar, mas foi entregue aqueles tanquinhos. Enfim, a pintura foi realizada com uma tinta tão ruim que acabou que a Prefeitura, de qualquer forma, ainda preferiu ficar com a pintura do jeito que estava e até devolver o recurso ao governo federal. Outra constatação interessante, que também não sei se encontra respaldo, e em todos esses casos eu estou apenas lançando essas informações, mas eu acho que a parte mais interessante será do debate posterior com os especialistas, eu até mesmo tenho interesse pessoal, porque desconheço muito desses fatos. Outra constatação interessante é que a creche é prevista para 224 crianças, mas atende, na realidade, pouco mais da metade. Se nós dividimos essa metade da creche pelo número de crianças, o espaço seria insuficiente para que essas crianças ficassem lá o dia inteiro, que é o que normalmente costuma acontecer. Os processos iniciados em 2002, em 2010, portanto, esses agora, que nós já estamos falando praticamente do PAC 2, nós estamos falando agora desses 890, esses processos estão na seguinte situação. Quer dizer, o governo distribuiu há pouco, em julho e agosto, a primeira parcela. A partir dessa primeira parcela das liberações, as prefeituras vão iniciar as licitações. Então, quer dizer, nós já temos quase um ano, desde que as primeiras reuniões foram travadas em Brasília, ainda no final de 2010, nesse caso, daquela liberação dos 890 milhões de reais. Então, passado um ano, nós estamos agora iniciando, na maior parte dos casos, as licitações. Quer dizer, as creches que agora estiverem sendo inauguradas são processos que foram iniciados em torno de 2008, no máximo em 2009. Bem, esses fatos é que talvez expliquem, e aí eu trago de novo aqui aquele quadro com uma posição de 19/10, que expliquem essa situação em que o governo, inclusive, diz que já cumpriu a sua parte, já colocou os recursos à disposição e espera que essas ações sejam desenvolvidas pelas prefeituras. É claro que eu presumo, mesmo não sendo especialista na área, que nós precisamos de uma interação, não é verdade? Nós sentimos as dificuldades das prefeituras, eu vi em loco essas dificuldades e entendo que muitas delas não têm realmente nenhuma condição de, com o quadro técnico ali que possuem, ter uma boa relação com o governo federal. Mas sobre isso nós vamos conversar com os nossos especialistas. Se eu poderia, digamos, tirar algumas conclusões desses números que eu procurei reunir, eu diria que era importante, não é, e que nós pudéssemos incluir no orçamento da União, e é pena que o doutor Osmar Terras, que não está aqui no momento, né, porque essa era uma missão para ele, né? Está aqui sim? Perdão, desculpe, não vi, deputado, mas talvez seja um tema que nós possamos trabalhar, não é? Seria o seguinte, nós incluirmos, né, programas e ações diretamente relacionados à primeira infância no orçamento da União. Quer dizer, o senhor pode verificar que no início da exposição eu disse que não nos foi difícil reunir uma série enorme de programas e ações relacionados à criança e ao adolescente, naquela faixa de 0 a 18 incompleto. No entanto, eu praticamente não pude fazer o que a Eli e a Fundação queria, que era reunir uma quantidade grande de programas ligados à primeira infância. Nós tivemos uma enorme dificuldade, apesar de um cruzamento gigantesco que fizemos, na verdade, Eli, cruzando não só pelo título do programa, pelo título da ação, mas pela descrição do programa, com cerca de 70 palavras-chave, que a Eli, inclusive, nos orientou, pezinho, orelhinha, maternidade, mãe, quer dizer, fomos buscando em todo o orçamento da União ações ou programas específicos para a primeira infância. E, de fato, encontramos muito poucos. Eventualmente, a construção de um anexo de uma maternidade em Salvador, ou mesmo ali a parte do salário maternidade, mas muito poucas ações específicas. Eu acho que quando nós conseguimos colocar no orçamento ações específicas, nós conseguimos que aquele assunto seja priorizado e até acompanhado, como nós costumamos fazer com outras ações. Então, fica uma sugestão, naturalmente, de que nós pudéssemos, futuramente, incluir algumas ações mais específicas no orçamento. Em segundo lugar, seja qual for o próximo governo, ou os próximos governos, para que nós possamos, quer dizer, isso é uma conclusão, pelo menos aritmética, para que nós possamos realmente zerar aquele déficit naquele prazo previsto no PNE, nós vamos precisar muito que os próximos governos assumam esse compromisso. Quer dizer, essa meta de se construir 1.500 creches por ano, para que se construa cerca de 6.000 no governo, terá necessariamente que ser seguida pelos próximos governos, ou então nós não vamos conseguir zerar esse déficit como está previsto. E, além do
mais, por fim, eu diria aquilo que já ouvi ontem por várias vezes e de vários especialistas, que nós precisamos aprimorar a gestão desses programas, nesse caso dos programas, eu até constatei isso em loco, no contato em Goiás, direto com os secretários, mas também a capacitação dos servidores relacionados à primeira infância, inclusive em parcerias com a sociedade civil. Bem, os números que eu tinha para a apresentação são esses, eu acho que vamos ter uma oportunidade maior para debate em relação a esses números e, naturalmente, a parte mais rica será a interpretação desses dados por vocês e pelos nossos especialistas. Muito obrigado a todos. E agora eu convido o professor Naércio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, para fazer as suas observações a respeito. Bom dia a todos e a todas. É um prazer novamente estar presente no simpósio e poder contribuir para debater essa questão muito interessante que diz respeito à construção de creches e gastos com creches e educação infantil em geral no Brasil. A questão mais geral de gastos, eu acho que é importante. Ontem, nos meus comentários, eu tentei enfatizar a questão do impacto, né? O impacto, o benefício da pré-escola para a proficiência, para os salários. Agora, para fazer uma relação custo-benefício, nós precisamos estimar os custos também. Então, hoje, nos meus comentários, eu vou aproveitar essa oportunidade para discutir um pouco as questões de gastos com o ensino infantil. Tá? Eu acho que eu não preciso ressaltar que o ensino infantil é muito importante para a educação e salários, como a gente viu ontem, que a taxa de retorno para o desenvolvimento, de investimentos no desenvolvimento infantil são muito elevadas. E agora, o que eu me proponho a fazer rapidamente é saber quanto efetivamente está investido tanto no setor público e no setor privado. Então, eu preparei dados que são inéditos, eu acho que não estão disponíveis para o público em geral, de gastos das famílias com educação infantil, também trazer algumas comparações com outros países, para tentar responder essa questão. Se o valor previsto, que estava empenhado, fosse efetivamente gasto, seria suficiente? Qual a relação custo-benefício real de investimentos na educação infantil? Tá? Então, eu acho que, só para lembrar, aqui a gente tem a evolução da frequência pré-escola das crianças de 4 a 5 anos, e a gente vê que, no começo da década de 90, essa frequência estava relativamente estável e começou a aumentar no final da década de 90 e vem aumentando até hoje. Né? A gente chega em 2009, você tem mais de 70%, quase 75% das crianças na pré-escola. Tá? Agora, há muita variação entre os estados. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Né? Os estados com maior frequência a pré-escola são Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, ao passo que estados do Sul, por exemplo, Santa Catarina, e os antigos territórios como Acre e Rondônia, têm apenas 50% das crianças na pré-escola. Então, eu acho que é importante a gente ver essa tendência ao longo do tempo, mas também é importante olhar e tentar entender essas diferenças entre estados, que podem refletir também diferenças culturais. Em alguns estados, as crianças ficam em casa com as famílias ao invés de irem para a pré-escola. Né? Agora, a porcentagem de domicílios, usando os dados da pesquisa de orçamento familiar, que gasta com a educação infantil, é relativamente pequena. Então, se você dividir os domicílios em 3 faixas, de acordo com a renda familiar, a gente tem que, no domicílio com maior renda mensal, acima de R$ 2.700, cerca de 20%, um pouco mais de 1/5 deles, gasta com educação infantil. Tá? Nessa classe média, vamos chamar assim, apenas 7,5%, e na classe mais baixa, apenas 3,4%. Tá? Então, eu acho interessante isso, porque mostra que, naqueles domicílios que, teoricamente, teriam recursos para pagar a educação infantil, se a gente supuser que eles não estão restritos, 1/5 gasta com educação infantil. Tá? E a média de gastos não é alta. Tá? Então, se a gente olhar dos domicílios que têm crianças em idade pré-escolar,
qual o gasto médio com o ensino infantil. Tá? Isso também vem da POF, são os gastos efetivos, com mensalidades, transporte e assim por diante. Tá? A média de gastos na rede privada é de R$ 2.000 por ano. Tá? Então, os domicílios, aqueles domicílios que a gente viu, né, 20% que gasta com ensino infantil, gasta, em média, R$ 2.000 por ano. Tá? Ou seja, menos do que R$ 200 por mês. Tá? Dos domicílios que têm crianças em idade escolar, frequentando a pré-escola no setor público, as creches e pré-escolas públicas, elas gastam R$ 227, que são demais gastos. Obviamente, elas não pagam a mensalidade, né? Mas tem outros gastos relacionados com o transporte e assim por diante. Tá? A classe média gasta em torno de R$ 500, em média, por ano, e a classe mais baixa de R$ 300. Então, mesmo se você pegar as famílias com renda mais alta, o gasto anual com o ensino infantil é baixo, pelo menos para os padrões que a gente estaria acostumado. Tá? Obviamente, os nossos padrões de São Paulo, na região sudeste, não refletem os padrões do Brasil como um todo. Né? Agora, é interessante ver que as famílias gastam efetivamente pouco mensalmente com ensino infantil. Tá? O investimento público por aluno tem aumentado ao longo do tempo, como mostrou a apresentação do Gil. Mas tem aumentado em todos os níveis. Então, se a gente olhar educação infantil, fundamental, primeiro ciclo, fundamental, segundo ciclo e médio, até agora, os gastos com a educação infantil não foram os que mais aumentaram. A gente pode ver que eles estavam no nível mais alto em 2000 e estão no nível mais baixo, pouco abaixo do ensino médio, em 2009. Eu acho que esses números que o Gil apresentou vão se refletir a partir dos dados de 2010 e 2011, que deve ter um aumento nos gastos com o ensino infantil. Mas a gente pode ver que o maior aumento de gastos aconteceu no ensino fundamental. Tá? Eu acho que ainda não existia essa visão da importância do ensino infantil, que eu acho que simpósios como esse e a atenção que a mídia está dando vão se refletir, já estão até se refletindo em aumentos de gasto nesse nível em breve. Agora, é interessante comparar esses gastos com o gasto no ensino superior, que é a de cima. Então, se você a gente estava distinguindo os gastos no ensino fundamental e básico infantil. Agora, vejam a diferença do gasto por aluno nesses níveis com o gasto com o ensino superior. Tá? Então, eu acho que, em algum momento, a sociedade vai ter que enfrentar essa questão. Gasta-se muito mais por aluno no ensino superior, são as universidades públicas, com jovens que teriam condições, em grande parte, de pagar as mensalidades para frequentar essas escolas. Ao passo que grande parte das outras crianças que não têm muitas condições, não teriam condições de pagar, o investimento público por aluno é muito baixo. Tá? Ou seja, sempre a gente pensa em aumentar o orçamento com a educação, aumentar a participação da educação no PIB, e não pensa na redistribuição de recursos entre os diversos ciclos, que eu acho que é uma questão interessante, tá, para a gente discutir. Quando a gente compara o gasto com o ensino infantil entre países, a gente vê que o gasto por aluno, vamos chamar assim, é baixo no Brasil. Tá? A média da OCDE é em torno de $5.000, os Estados Unidos gastam acima de $8.000, enquanto Brasil e Argentina gastam menos de $2.000 por aluno. Tá? Então, obviamente, o Brasil e a Argentina são países mais pobres do que os países da OCDE, dos Estados Unidos, do Reino Unido. Né? Então, é de se esperar que o gasto por aluno seja menor. Tá? Mas, dada a importância que a gente tem visto, né, e sentido para o ensino infantil, talvez seja importante realmente aumentar esses gastos para obtermos todos os benefícios que a gente viu nas apresentações de ontem, por exemplo. Com relação aos municípios, essa outra base de dados que vem do FINBRA, que são as finanças municipais, a gente olhou a distribuição de gastos ao longo da distribuição dos municípios. Tá? Então, um município que mais gasta, que está no 90º percentil, gasta cerca de R$ 4.000 por aluno por ano. Agora, um município típico, que está na mediana, ali nos 50, gasta em torno de R$ 1.000, e você tem uma parcela grande de municípios que gasta muito pouco, ou zero, por aluno. Tá?
Então, acho que é importante a gente ter a visão geral do orçamento federal e a evolução ao longo do tempo, mas também olhar para a distribuição entre municípios. Tá? Para concluir, eu acho que é importante, para a gente fazer essa análise custo-benefício, não só olhar os benefícios, mas também quanto custa. E para saber se os custos são altos, se o país deve aumentar os gastos com creche para a escola, é importante entender qual o impacto que isso terá no futuro. É por isso que fazer essa relação custo-benefício é tão importante. A gente viu que houve uma grande expansão da pré-escola no Brasil, mas que há uma grande variação regional. Tá? Os gastos, tanto públicos como privados, são pequenos. Tá? A maioria dos municípios gasta pouco, o que pode indicar que a qualidade não é tão boa. Tá? Obviamente, a gente precisa comparar isso com os impactos. Será que é necessário aumentar os investimentos? Será que a gente tem que redistribuir também gastos de outras esferas, por exemplo, educação superior, para níveis mais baixos? Eu acho que, quando a gente discute a questão de gastos, é importante a gente levar em conta que esses gastos são financiados através de impostos e que há prioridades em todas as áreas, não só a educação e saúde, mas todas as áreas. Tá? Então, a gente precisa ser muito cauteloso na hora de simplesmente clamar por mais recursos. É importante fazer uma análise de efetividade e levar em conta o impacto que essas políticas podem ter. Muito obrigado. Agora eu quero passar a palavra para o nosso mestre e amigo Vital Dieudonné. Bom dia. Quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, a gente não tinha recursos, muitas ideias, os professores querendo expansão, argumentos da necessidade, da importância, mas faltava recurso no orçamento. O Ministério da Educação não tinha absolutamente nada. E os municípios estavam, ainda não tinha, era antes da Constituição de 88, portanto, não era uma atribuição especificamente definida para os municípios, os estados é que tomavam um pouco mais de iniciativa, e não conseguimos avançar. Então, começamos a dialogar com os formuladores de orçamento. E eu convocava os professores para isso. Eles diziam, nós não entendemos nada de dinheiro, nada de recursos. Nós entendemos de pedagogia. E a de pedagogia não dialogava com os que definiam os recursos financeiros no orçamento. Como eles não tinham acesso a essa maravilha e essa beleza que é atender e ver o crescimento, o desenvolvimento da criança, os números não lhe mostravam. Então, eles também não tinham o impulso para fazer as mudanças tradicionais daqueles orçamentos convencionados para atender, sobretudo, os adultos. E sempre eu insistia na necessidade desse diálogo. Acho que este é um evento que mostra como é importante e como já estamos caminhando nessa direção. Quando o Dr. Gil disse, eu sou apenas um tirador de números, entendi que é um pouco diferente. Eu acho que ele é mais do que um garimpeiro que encontra pedras no fundo do rio. Eu acho que ele já mostrou que ele é um burilador e transforma essa pedra numa pedra que, para nós que fazemos essa leitura, já é uma pedra preciosa. Ou seja, entender um pouco mais desses números que você apresentou aqui, de como se garimpa no orçamento da União e apresentar as propostas que você apresentou, já são avanços no sentido de que quem entende de números também começa a entender de educação e, com isso, se sente mais inclinado e mais à vontade a argumentar em favor do aumento deles para a educação, como também o Naércio o fez muito bem. Eu tenho ouvido, assim, com certa frequência, no Congresso Nacional, sobretudo, uma frase dizendo assim, o lugar da criança é no orçamento. E eu acho que é até interessante que seja dito isso quando está se discutindo políticas de primeira infância, porque se ela não tiver no orçamento, os desejos, as necessidades e os propósitos na área das políticas de primeira infância não se concretizam. É importante que a criança esteja presente no orçamento. No entanto, ela, para estar presente no orçamento, ela deve estar presente no orçamento porque ela
tem outros lugares de estar. O lugar da criança é na família. E aonde que estão as políticas de apoio à família como primeira instituição e primordial instituição de cuidado e educação da criança. Mais do que condições materiais, de habitação, de consumo, existem, além dessas, as necessidades de natureza psicológica, de relação com a criança, de possibilidade de apoio afetivo, de garantia do olhar que pode dizer assim, eu confio no nosso futuro. O lugar da criança é na cidade. E as cidades estão cada vez menos cidadãs para a criança pequena. Ou seja, ela olha para os cidadãos de modo geral, mas esquece que tem alguns cidadãos desse tamanhinho que têm direito a viver nesses espaços, no movimento, na segurança, na brincadeira, na convivência, porque isso é cidadania. O lugar da criança é nos espaços especializados, e aí nós temos tanto os espaços de saúde, de assistência, como também e, sobretudo, os de educação infantil. Então, para ela estar nesses espaços adequadamente, é importante que, evidentemente, que elas estejam no orçamento de forma explícita, discriminada e não diluída, como o Gil fez menção, num conjunto de programas que se distribuem de 0 a 18 anos, ou então no conjunto de programas que se dirigem à família toda, porque, evidentemente, como você fez referência, programas de saneamento, programas de habitação, Minha Casa Minha Vida, estão contribuindo para as condições de qualidade de vida da criança pequena e, consequentemente, para o seu desenvolvimento pessoal. Então, para que a criança esteja nesses lugares adequados, é importante, sim, que ela esteja no orçamento. No entanto, tem um dado importante que eu penso o seguinte: atrás dos números há crianças. É importante que a gente esteja sensível a isso, porque às vezes os números ou nos assustam ou então nos alegram porque mudamos aquele número. Baixou-se a mortalidade infantil de 23 para 18. Queremos chegar a 11 por mil nascidos vivos. Então, esses números podem ter apenas um caráter externo. E acontece que um número que se muda, uma criança que se consegue evitar que morra no parto, é uma pessoa que está passando a existir. Um ser humano que foi chamado para a existência e pode cumprir seu projeto de vida. Basta raciocinar o seguinte: se for meu filho que morre por falta de atenção, é o mundo que morre. É mas é o mundo. Então, assim também a gente pensa em relação àquelas mães e os pais que têm um programa que consegue dar um bom atendimento no parto e nos primeiros anos de vida, e essa criança tenha condição de existir. Para elas é o mundo que nasce, é o mundo que floresce. Então, atrás dos números, a gente precisa ver que essas quantidades, e os números são aproximados, podem não conferir muito bem com os que o Gil apresentou e que ontem também o David apresentou, porque depende um pouco de como a gente os trabalha, se inclui aqui no caso da necessidade de creche a partir dos 0 anos ou só a partir dos 6 meses, porque tem a licença maternidade, então, mas não é o caso. Então, eu digo assim, por trás de cada um daqueles milhões, nós temos essa relação pessoal. E eu tenho percebido quanto a gente conversa com pessoas que trabalham, seja com orçamento, com planejamento, ou até jornalistas que fazem uma reportagem sobre a inauguração de uma creche, quando a gente conversa sobre a criança, esse ser humano, e o que significa essa relação com o programa, com os profissionais, o olhar passa a ser diferente. É um olhar que enxerga. Mais do que ouvir, é um escutar. Então, e mais do que um tocar, é um sentir. Eu acho que isso que é importante, que o número, ao apresentar para os formuladores de orçamento, aos planejadores, nós, profissionais da primeira infância, tenhamos essa coragem de dizer o que significa e quanto de
transcendência existencial eles estão passando por mudar um número, por aumentar um recurso para a primeira infância. A magnitude do número não dilui a urgência do atendimento. Porque também às vezes, é muita gente, isso é impossível, até desisto, até desanimo. Então, não quer dizer que pelo fato de nós termos essa imensa quantidade de crianças não atendidas, mesmo sendo um direito, essa quantidade não pode nos diminuir como responsáveis por avançar, nem que a gente vá mudar pequenas porcentagens ao longo dos anos, mas que haja uma perspectiva de aumentar. E o direito da criança implica um dever do Estado. Porque nós usamos muito o argumento do direito hoje. E é importante que esse argumento esteja presente, porque é um olhar para a pessoa como cidadã que tem direito a esse constitutivo do seu ser. Por que o direito passou, o direito à educação, a partir do nascimento, entrou no rol dos direitos humanos e também na Constituição Federal? Porque há um entendimento de que, sem esse cuidado e educação, a partir da gestação, e, sobretudo, por políticas públicas de educação a partir do nascimento, é porque a pessoa se constitui como pessoa e como cidadã num processo de formação que só acontece na relação com o outro, no diálogo, na aprendizagem, na expansão do seu universo interior, pela relação na cultura e com a sociedade. Então, se não houver isso, se não houver, é impossível não haver absolutamente, sempre haverá, mas na medida em que aumenta essa experiência, essa relação, a pessoa se constitui mais amplamente na sua existência. O seu projeto de ser se expande. Então, ele é constitutivo da pessoa. E se é constitutivo da pessoa, ele é um direito inalienável, insubstituível. E sendo um direito, ele passa a ser exigível. E daí porque se atribui à família, à sociedade, ao Estado, a obrigação de atender. Então, o Estado não pode se eximir, não pode dizer que não tem recursos, não pode dizer que é muita criança, não pode dizer que tem outras prioridades, porque essa é constitutiva do ser humano. E isso é importante para que a gente tenha força de argumentação também, além daquelas outras que foram apresentadas ontem, do desenvolvimento infantil e de taxa de retorno. A gente sabe também, claro, que às vezes o discurso da exigibilidade, do direito, ele é universalizante, no sentido de nós temos que atender todo mundo, porque cada criança é única. Cada um é uma. Basta, como eu disse antes, que um daqueles milhões ali fosse meu filho, que estava numa situação de não atendimento e de uma necessidade a ser cumprida. Mas a gente sabe que o administrador tem contingências. O Gil fez referência aqui, citando uns casos de alguns municípios de Goiás. São contingências que o administrador público diz, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho terreno. No governo passado, havia uma proposta dentro do Ministério da Educação de construir 4.000 estabelecimentos de educação infantil, são 4.000 creches. Como você fez referência, foram 200 e poucas, 50 que foram realizadas. A maioria porque o município não tinha recursos para adquirir o terreno, ou o terreno que ele supunha ser do município não tinha a escritura pública registrada em cartório. Então, o que um secretário de educação vai fazer? Até que tem que buscar as condições para atender as exigências para poder receber aquele recurso. Outra contingência é que não havia recursos para, uma vez construída a instituição, contratar professores, porque isso depende de concurso público, o professor tem que ter pessoal qualificado, demora para fazer o concurso, depois não tem recursos para atender as crianças, porque o Fundeb só começa a liberar o recurso por matrícula efetivamente realizada, mas a partir do censo escolar. Então, se
o censo vai acontecer em setembro, outubro, para o ano seguinte, todas as crianças que foram matriculadas neste ano, num estabelecimento inaugurado em março ou abril, só vão entrar no Fundeb no ano seguinte. Então, por isso que o Gil informou sobre aquela medida provisória, que virou lei, de liberação de recursos para atendimento das crianças antes de elas serem inscritas no Fundeb mediante o censo escolar. Mas são contingências do administrador. Há casos em que a instituição foi inaugurada e ficou fechada até... Mas não pode ficar fechada, ficou fechada até março, porque daí, pelo menos, ele não perdeu, não teve que buscar recursos ainda para o ano anterior. Existem marcos legais na sociedade brasileira, políticos e administrativos, que mostram avanços incalculáveis que nós fizemos. Foram mencionadas ontem a Constituição Federal, a Vera Meles fez a referência à legislação, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA e o Plano Nacional de Educação. Então, no aspecto jurídico, legal, nós temos um quadro muito bem construído. Temos avanços políticos importantes, tanto em compreensão da sociedade política, do ambiente político e governamental, de que a criança é cidadã e sujeito de direito e que o atendimento às políticas de primeira infância são fundamentais, quanto também no âmbito administrativo. Fiz a referência ao Fundeb, mas existem outros avanços que eu acho que é importante também essa organização da sociedade. Eu aproveito para citar a Rede Nacional Primeira Infância como uma mobilização de sociedade e governo, uma coisa que, de certa forma, inédita, em que governo e sociedade formam rede de cooperação, rede de compromisso para colocar a primeira infância em primeiro lugar. E uma consequência bem palpável desse compromisso foi a construção de um Plano Nacional pela Primeira Infância, num processo social de ampla participação, em 2 anos de discussões e aperfeiçoamento, que foi aprovado pelo CONANDA e acolhido, assumido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República como um grande presente que a sociedade e o governo se deram para promover os direitos da criança na faixa de 0 a 6 anos de idade. Então, eu acho que são avanços importantes que a gente tem que usar como trampolins para o próximo salto. É preciso dar o salto. Estamos progredindo, como a apresentação do Dr. Gil foi muito evidente, estamos avançando nessa área comparativamente a uns 7, 8, 10 anos passados, mas não podemos seguir no ritmo que estamos indo, tem que acelerar. O trem tem que ir pegando cada vez mais velocidade, porque cada criança que perde a oportunidade de ser atendida adequadamente, cuidada e educada, para ela já passou. Porque na infância não retorna. É como diz o verso da Prêmio Nobel de Literatura chilena, professora, Gabriela Mistral. Para a criança, não podemos dizer amanhã, porque o seu nome é hoje. Obrigado.